Informação e prestação de serviços, este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Quer uma boa notícia? É quinta-feira, quase sextou, hein? Coisa boa demais. Seguimos juntos pela próxima meia hora, uma excelente noite para nós. Você conversa comigo, manda sua mensagem para cá, o nosso número é 99716-8021, salva no seu celular, hein? Estamos também conectados na internet, é só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com, e vamos nessa. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Faz 18 graus na cidade neste momento, em frente. Olha só, as obras de duplicação da Via Dutra em São José dos Campos foram parcialmente suspensas por questões relacionadas ao licenciamento ambiental. Isso porque a ampliação de rodovias exige cuidados para reduzir os impactos na vegetação, no solo e principalmente também nos recursos hídricos. Aqui na nossa região, outras obras precisam deste mesmo processo para conseguir avançar. Quem passou pela Via Dutra em São José dos Campos nesta semana viu o canteiro de obras assim, parado. Parte das obras de duplicação da rodovia neste trecho foram suspensas pela ANTT. O motivo são questões relacionadas ao licenciamento ambiental. A Agência Nacional de Transportes Terrestres explicou que a concessionária tem licença ambiental vigente, mas alguns trabalhos específicos precisam de autorizações complementares do IBAMA. A suspensão também atende a uma recomendação do Ministério Público. Não há prazo para a retomada dos serviços. Obras como essa levantam um questionamento. Qual o impacto ambiental causado pelas ampliações de rodovias e estradas, principalmente em áreas mais preservadas? Quando uma rodovia é ampliada, como é o caso aqui da Via Dutra, no trecho de São José dos Campos, não é só o asfalto que acaba mudando de lugar. Em alguns casos, essa obra também exige que a vegetação que ficava às margens da rodovia seja também retirada. Só que para isso acontecer é necessário todo um estudo de impactos ambientais, justamente para evitar maiores danos ao meio ambiente. Além disso, a empresa responsável pela obra fica obrigada a cumprir algumas compensações ambientais. A retirada de vegetação sem qualquer critério pode provocar alterações no solo, aumentar processos de erosão e afetar recursos hídricos, além da biodiversidade. Por isso, o licenciamento ambiental estabelece medidas para prevenir, controlar e reduzir ou compensar esses impactos. Nem todas as obras têm impacto, né? Algumas, como a Tamoios, que passou pelo fragmento de Mata Atlântica, né? Aí sim você tem um estudo muito detalhado que nós chamamos de licenciamento ambiental. E ele vem muito robusto, né? Porque uma obra tem custo. E quanto menos você impactar o meio ambiente, menos você vai gastar. É lógico que você tem as compensações não somente de plantio de árvores para compensar isso, mas também outros tipos de obras. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro é outro exemplo de como grandes obras podem mudar a paisagem. A rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão passa por um projeto de modernização. Novas faixas, ciclovias e outras estruturas serão construídas. Para isso, houve supressão da vegetação em alguns trechos às margens da via. No caso da Floriano, as medidas de compensação são as seguintes: reflorestamento de 30 hectares às margens da rodovia, além de ações para redução nas erosões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, 90% das novas rodovias que serão construídas estarão em áreas com ecossistema importantes. Esta urbanista acredita que quem mora no entorno também pode sofrer com aumento no barulho, poluição e mudanças na paisagem. Por isso, ela defende medidas de proteção para essas áreas. A rodovia não faz parte do sistema viário de uma cidade. Não pode fazer. Aliás, só para dar um exemplo, em alguns países, as rodovias, quando elas passam por áreas urbanas, elas são cercadas ou com vegetação, ou então com algum tipo de parede que é colocada exatamente para proteger a cidade, e há uma série de viadutos que cruzam a rodovia para permitir o fluxo dentro da cidade. O desenvolvimento é necessário, mas é importante conciliar com a preservação do meio ambiente. Em nota, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, informou que as obras da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro seguem as exigências do licenciamento ambiental
e que as condicionantes estabelecidas pela CETESB foram cumpridas ou estão em processo de cumprimento. A RESP também disse que mantém 4 frentes de serviço na Via Dutra, em São José dos Campos, e que algumas etapas dependem da conclusão de procedimentos complementares junto aos órgãos competentes. 6 veículos se envolveram num grave acidente hoje na Dutra, em São José dos Campos. Foi na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 144. Foram 4 carros de passeio, uma carreta e um caminhão envolvidos. Uma pessoa foi socorrida e levada para o Hospital da Vila Industrial e outras 2 tiveram ferimentos leves. Foram pelo menos 10 quilômetros de congestionamento no local hoje pela manhã. Criminosos armados invadiram uma padaria no residencial Maricá, em Pindamonhangaba. Eles entraram no estabelecimento e ameaçaram clientes e funcionários que estavam no local. Os bandidos conseguiram pegar o dinheiro do caixa, além de produtos da padaria e celulares dos clientes. Os criminosos conseguiram fugir. Ninguém foi preso. Baixa umidade relativa do ar e alta nas temperaturas. O Vale do Paraíba se prepara para estar sob a influência de um novo veranico. Hoje, o Vale do Paraíba entrou em alerta para baixa umidade relativa do ar. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, indica perigo potencial com índices perto dos 20%, o que indica uma secura severa no ar. Segundo a Defesa Civil do Estado, a região entra em alerta e atinge o nível vermelho para o risco de queimadas no dia 18, o cenário mais crítico na próxima semana. O solo e a vegetação ressecados pela falta prolongada de chuva aumentam as condições para o alastramento de focos de fogo. Em Taubaté, 250 metros quadrados de vegetação foram consumidos pelo fogo numa área no bairro Jardins do Parque esta semana. Esse ar seco, que está ganhando força já pelo interior do Brasil, vai começar a se intensificar também sobre o leste do estado de São Paulo. Então, a gente precisa ter bastante atenção a partir do domingo e depois segunda, terça, quarta-feira, porque os níveis de umidade no ar podem ficar um pouco abaixo dos 30%. Aumenta bastante a temperatura e o ar fica muito seco. Isso realmente não é bom para a saúde. Os termômetros da região devem passar dos 30 graus nos próximos dias. Esse período é chamado de veranico. Esse é o terceiro só esse ano na nossa região. Daqui para frente, a expectativa é de alta de pelo menos 5 graus nos termômetros. Nessa época, o hemisfério sul e o Brasil já estão começando a ter um aumento de horas de sol, tá, de insolação, disponível para aquecimento do ar. Então, se você passa já aí vários dias consecutivos sem entrada de ar frio, né, e é o ar frio que tempera esse ar quente, aí a temperatura sobe muito. Então, isso explica assim, como é que a gente começou a ter essas temperaturas mais altas. Em Caraguatatuba, a Prefeitura promove uma nova reorganização administrativa na tentativa de enfrentar a queda de receitas do município. Secretários da gestão passam a acumular funções e vão assumir também as atribuições de cargos de direção. Não haverá aumento de remuneração ou pagamento de adicionais. O município também está em conversas para defender que os royalties do petróleo e investimentos considerados estratégicos sejam feitos e mantidos em Caraguatatuba. Chamado de aluguel consignado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite a possibilidade de desconto direto em folha de pagamento do valor do aluguel residencial. O Senado ainda precisa votar essa medida. Pelo texto, o valor de desconto não pode passar dos 30% da remuneração disponível. Muito bem, o seu recado chega pelo 997168021, manda a sua mensagem para cá, interação no BC, quinta-feira, hein, minha gente, coisa boa demais. Luiz Carlos Paes, em São Sebastião, olha só que mordomia. Boa noite, Otávio. Olha, a Rebeca, ela estava com saudades do Band Cidade, só vendo o visual do Pontal da Cruz para Ilhabela. Abraços a todos aí da Band, que mordomia, hein? No maior luxo e conforto, hein, Rebeca? Só numa boa, curtindo a brisa, a paisagem, que coisa maravilhosa, hein? São os pets na audiência aqui no BC também, coisa boa demais, maravilha. Simone em Jacareí, oi Otávio, boa noite, estou aqui te assistindo. Deus abençoe você e este espetáculo de programa BC. Não perco nenhuma noite, abraços. Simone, beijo grande, valeu pela companhia, pelo carinho aqui comigo. Fernanda em São José dos Campos, boa noite, Otávio. O calor chegou com tudo e agora só espero que ele não traga junto aquele velho problema dos últimos dias, a falta d'água. Não é fácil não, hein, Fernanda? Imagina só, enfrentar
Alta nas temperaturas, um calorão danado e ainda com falta d'água, esperamos que agora a Sabesp dê conta do recado e faça bem o trabalho dela, né? Quase 6.000 tampinhas e outros 5.700 rótulos para garrafas de vidro foram apreendidos hoje pela Polícia Rodoviária durante uma abordagem na rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. O material estava escondido num carro e seria usado para falsificação de cervejas. Foram encontrados rótulos falsos das marcas Original e Brahma. Segundo a polícia, as bebidas falsificadas seriam comercializadas no Litoral Norte. Uma pessoa foi presa, uma irresponsabilidade imensa e o risco que isso pode gerar para a saúde dos consumidores, né? 9,5 kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar em Aparecida. A droga estava escondida dentro de um tonel, numa área de mata, no bairro Santa Terezinha. Um cão farejador participou das ações. A droga já estava armazenada em pinos e pronta para venda. Cerca de 20 quilos de fios de cobre sem comprovação de origem foram apreendidos ontem durante a Operação Recicla Legal em São José dos Campos. O material foi localizado em um ponto de venda de sucata e materiais recicláveis no Bosque dos Eucaliptos. O proprietário foi notificado. Outros 5 locais também foram vistoriados durante esta mesma operação. Quase sexta-feira, pré-sextou e o movimento nas principais estradas que cortam a nossa região nesta quinta-feira. O destaque com o nosso querido Vandir Venino, direto da Rádio Band Vale FM, Rádio Repórter das Estradas. Fala, Vandir, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal de casa. Pois é, estamos aí em plena contagem regressiva para sexta-feira. Olha, no sentido Rio de Janeiro da rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrenta congestionamento em São José dos Campos, do quilômetro 147 até o 139, próximo ali ao viaduto Santo Inês, devido ao alto fluxo de veículos. Em Taubaté, pela pista expressa, tem trânsito intenso do quilômetro 113, saída ali para a Avenida Cícero Chateaubriand, para a Independência, ali até o quilômetro 109, sentido Rio de Janeiro. Já no sentido São Paulo, a rodovia Presidente Dutra apresentando trânsito carregado, pontos congestionados em Caçapava, pela pista expressa do quilômetro 129 até o 132. Segundo informações de alguns ouvintes aqui da Rádio Band Vale, houve ali um acidente nesse trecho entre uma moto e um carro de passeio. Rodovia Oswaldo Cruz, liga Taubaté, Ubatuba, quilômetro 14, região de Taubaté, 88, no fim da serra, em 93, chegada a Ubatuba com trânsito normal nos dois sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, quilômetro 25, lá no trevo de Pindamonhangaba, com trânsito normal nos dois sentidos. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, agora operando com 9 embarcações e o tempo de espera é de 30 minutos para São Sebastião e 30 minutos para quem aguarda em Ilhabela partindo rumo ao continente. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, Vandir Venino. Minha gente, quando eu saio de casa, coloco, claro, no GPS, no celular, mas também sintonizo 102.9 Rádio Repórter das Estradas para conferir o movimento e a atualização das principais ocorrências em tempo real. É só sintonizar 102.9 Band Vale FM. Em frente com o Band Cidade desta quinta-feira, Expresso de Notícias. O governo federal regulamentou a abertura do mercado livre de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão, o que vai autorizar que pequenos negócios e residências escolham de quem comprar a energia. Hoje, das 90 milhões de unidades consumidoras existentes no país, aproximadamente 90 mil estão no mercado livre. Para os consumidores residenciais, a abertura para o mercado livre está prevista para novembro de 2028. Com isso, as pessoas vão conseguir comparar e negociar condições como preço e prazo. Motoristas flagrados abandonando animais na rua podem ter a CNH cassada. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser submetido ao Senado. Pelo texto, o abandono de animal com uso de veículos pode resultar na suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O projeto prevê uma multa de 10 vezes o valor base de uma infração gravíssima que pode dobrar no caso de morte, atropelamento ou lesão do animal por causa do abandono. O comércio varejista registrou um aumento de 0,5% nas vendas em junho na comparação com o mês de maio. Os artigos de uso pessoal e doméstico, supermercados, móveis e eletrodomésticos e artigos farmacêuticos puxaram essa alta. O setor de livros, jornais e revistas registrou a maior queda na comparação mensal, com um recuo de quase 10%.
Continua comigo, Band Cidade vai para o intervalo, é rápido. Enquanto isso, manda sua mensagem para cá, 99716-8021. Estamos também conectados para o planeta inteiro na internet. É só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. É a nossa pausa para o cafezinho. Imagens ao vivo agora, aqui da nossa região. Eu volto em instantes. Você continua comigo. Essas são imagens ao vivo de São José dos Campos, zona oeste da cidade. São 7 horas e 5 minutos até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Preciso comprar meus medicamentos. Já sei, vou pedir para a IA me mostrar onde comprar mais barato. Em uma pesquisa do Procon, a Ultrafarma apresentou a maior quantidade de medicamentos com os menores preços. Quem pesquisa, compra na Ultrafarma. Economize de verdade. Compre pelo site, aplicativo ou na mega loja da Estação São Judas do metrô. Ultrafarma. Quem compara, compra. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. Quem resolve isso tem nome: Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante nessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder esperando a internet funcionar? 1 GB de velocidade para assistir, jogar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo. Mais velocidade, Wi-Fi 6, infraestrutura própria, 5G. Da Unipiaí. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h20 da manhã, vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. De volta com o Band Cidade, a sua participação, nosso número é 997168021. Manda o seu recado para cá, sempre bom contar com o seu carinho nos 4 cantos aqui da nossa região. David Ribeiro em Taubaté, boa noite, Otávio. A noite está linda, bom para passear com a família depois do Band Cidade. David, aquele rolê com a família, maravilha. E noites quentes chegarão nos próximos dias também. Gostoso demais, né? Dar um passeio pela praça, curtir com a família. Rosário, em Santo Antônio do Pinhal, boa noite, Otávio Baldim. Aqui está quente e está difícil de ir no posto de saúde, não há remédios. O que está acontecendo, hein, Rosário? Em Santo Antônio do Pinhal não há remédios nos postos de saúde, hein? Reclamação anotada aqui. Vanderlin Caçapava, boa noite, Otávio. Esses tipos de assaltos são comuns, parece até que o crime compensa. E os deputados de braços cruzados com eleição às portas. Vanderlin falando das ocorrências de hoje, né? Invadiram uma padaria em Pindamonhangaba. E uma situação, né, porque amedronta mesmo a população toda, você imagina só, está fazendo a sua compra, 2 assaltantes armados chegam, te ameaçam e levam tudo, levam o dinheiro do caixa, seu celular, aquilo que você suou para conquistar, né? São 7 horas e 8 minutos, São Sebastião no Litoral Norte começou a modernizar a iluminação pública em todos os bairros. O programa prevê a troca das lâmpadas convencionais por LED e a instalação de novos pontos de luzes em áreas. Por muito tempo, o Carlos Alberto teve problemas com a iluminação na sua rua. Na minha rua, a iluminação dela era muito precária. Mal você conseguia enxergar o final da rua. Né? E hoje não. Com essa mudança que houve, né, da iluminação, que agora acho que a analógica mudou para LED, eu consigo enxergar até lá em cima, no morro, né, no final da rua. E assim, isso é uma satisfação muito grande, né? A Prefeitura de São Sebastião deu início ao programa Ilumina São Sebá, que tem como objetivo melhorar a iluminação em todos os bairros da cidade. E nós tomamos uma atitude corajosa. Nós cansamos de ficar só nessa cobrança, de cobrando por cada poste apagado, e resolvemos notificar a EDP para que a Prefeitura assumisse a manutenção da rede de energia. Então, hoje o município assumiu a manutenção. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, que agora não dá para terceirizar a culpa para ninguém, mas a gente consegue agora criar um canal, fizemos uma terceirização desse serviço, trouxemos uma empresa capacitada e agora estamos cuidando de cada bairro, fazendo toda a parte de CCO, para que a inteligência possa diagnosticar onde tem um poste apagado, fazendo com que essa energia traga uma eficiência quase que 3 vezes maior. A empresa só recebe
por lâmpada acesa. Então, se a lâmpada apagar, ela não recebe por essa lâmpada. Nós vamos pagar por cada poste. Então, a responsabilidade dessa lâmpada estar acesa é da empresa, porque se ela não tiver aquela lâmpada acesa, ela não recebe. Essa eficiência traz um resultado muito positivo para a prefeitura. Com a modernização das luzes na cidade, moradores terão melhores condições de deslocamento e mais segurança, principalmente no período noturno. Uma mudança que melhora a qualidade de vida de quem vive em São Sebastião. E dá uma segurança maior, né, com relação a isso, porque hoje você consegue andar no bairro e enxergar à noite, né? Inibe também uma situação adversa, né, de que possa acontecer com algum familiar. A Sueli mora no bairro Topolândia há 40 anos e aprovou a nova iluminação. O nosso bairro estava muito escuro, então está ficando bonito. Eu estou gostando. A expectativa é realizar essa modernização até o fim do ano e trazer melhoria para os moradores. Os bairros estão sendo definidos por uma logística da empresa, tá? Agora, a previsão seria entre de 6 a 8 meses, todo o município, 100%, de Boracéia a Canto do Mar, está todo iluminado. Pessoal, no próximo domingo, dia 16, no estacionamento do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, acontece a 10ª edição do Circuito Band Saúde. Uma manhã inteirinha, com muita atividade para a gente exercitar o corpo, se mexer, se movimentar. Além disso, também tem um circuitinho Band Saúde, que é uma corrida para a criançada de 3 a 11 anos de idade, com percursos de 50, 100, 200 metros. E ainda vai rolar a Unimed Run, que é uma prova para os mais crescidinhos, os adultos, a rapaziada, aulas de dança e palestras. O Dr. Bactéria é um dos convidados do circuito Band Saúde imperdível, domingão, no estacionamento do Vale Sul Shopping, domingo agora já, dia 16. Mais informações, só acessar aqui que aparece na sua tela o QR Code. Circuito Band Saúde, legal demais. Intervalo rápido no Band Cidade, você continua comigo? Eu volto em instantes com mais notícias da nossa região, sempre bom contar com a sua companhia, viu? Até já. E o hashtag Cola na Strid está num cenário diferente. Estou na Marina, vai da pesca. Para poder viver uma experiência incrível. É acompanhar o pôr do sol do outono. Além disso, lógico, viver aquela experiência gastronômica, porque agora o restaurante que está aqui em novo cenário é o Peixeiro. Então, cola na Strid. Hashtag Cola na Strid. Oferecimento Espinaci Chocolates, onde o cacau vira arte. Movimentar o corpo sem dor muda tudo. Condricart é para quem precisa de mais mobilidade, para quem entende que se movimentar é saúde e saúde é liberdade. Condricart reduz as inflamações e as dores nas articulações e ajuda a prevenir o desgaste da cartilagem, que causa desconforto e dificulta o movimento. Viva melhor com Condricart. Condricart, menos dor, mais qualidade de vida. Vale Sul Shopping apresenta Circuitinho Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Dentro do Circuito Band Saúde, a criançada tem lugar garantido no Circuitinho Kids. Para crianças de 13 a 11 anos, kit exclusivo. Vagas são limitadas. Inscrições no simpla.com.br até o dia 13 de agosto. Saúde, esporte e diversão para toda a família. Circuito Band Saúde. 16 de agosto no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sabin, saber é cuidar. Clínica Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. O Vale do Paraíba é uma das principais regiões do estado de São Paulo produtoras de leite. Para valorizar o trabalho que é feito no campo, começa hoje em Lagoinha o torneio leiteiro com a Expolag. E é para lá que eu vou com a Duda Vasconcelos, ao vivo. Fala, Duda, boa noite. Oi, Otávio, ótima noite para você, para quem acompanha a gente aqui no Band Cidade, segunda edição. A festa está só começando por aqui, a abertura oficial da Expolag 2026. Nesse momento, começou há pouquinho tempo, às 7 horas da noite, a tradicionalíssima missa de abertura da Expolag.
toda a cidade e também turistas, visitantes reunidos na missa, mas aqui no recinto tudo pronto para a 33ª edição desse evento que reúne tudo de mais tradicional de Lagoinha, que é a força do campo, cultura sertaneja e, claro, muita música e rodeio. E como você falou, a festa já começa com uma tradição importante aqui para a região, que é o torneio leiteiro. Os animais chegaram hoje aqui no recinto e a partir dessa noite, os produtores começam a disputa que valoriza justamente quem vive da produção rural, nossa região muito conhecida pela produção leiteira. E aí, então as vacas competem pela maior produção de leite durante as ordenhas oficiais. E nesse palco lindíssimo que Eduardo Fernandes mostra para vocês, daqui a pouquinho, às 11 horas da noite, tem show do Cristiano Barreto e, claro, muito rodeio. A Expolag segue até domingo, são 4 dias de programação para quem vem de Lagoinha e também chega de outras cidades da região. Só começando, Otávio, eu tô só aqui no gostinho, daqui a pouquinho tem muita coisa boa para rolar. Volto com você. Valeu demais, minha querida Duda Vasconcelos. Aproveita a gastronomia que é boa também, o sertanejinho que é bom demais, hein? Expolag lá em Lagoinha. Minha gente, no giro da reportagem, 45 profissionais da área da saúde do Brasil inteiro participam de um evento aqui em São José dos Campos para discutir sobre os cuidados paliativos. O câncer provoca mais de 26 mil mortes por dia no mundo. Por ano, são mais de 10 milhões de óbitos e 20 milhões de novos casos. No Vale do Paraíba, crianças e adolescentes têm fortes aliados contra a doença. O Hospital GAC é referência no combate ao câncer infantil. Nós fazemos desde o diagnóstico de alta complexidade, tudo o que precisa, até todo o tratamento integral. Então, o hospital ele tem centro cirúrgico, UTI, internação, unidade de imagem, tomografia, ressonância. Quer dizer, o paciente chega, ele tem desde o seu diagnóstico até tudo o que ele precisa, totalmente gratuito aqui no Hospital GAC. O hospital dá mais um passo no combate ao câncer, recebendo o EPEC Pediatrics, principal currículo internacional em cuidados paliativos, criado por professores estrangeiros e que chega ao Brasil pela primeira vez. O currículo aborda temas como controle da dor, manejo de sintomas, comunicação com a família e tomada de decisões. Um conhecimento que pode fazer diferença não só no tratamento, mas também na qualidade de vida de crianças e adolescentes com doenças graves. As pessoas acham que cuidado paliativo é não ter mais tratamento, é não fazer nada só para quem está no fim de vida. E é justamente o contrário. Cuidados paliativos pediátricos, eles se iniciam já no diagnóstico da criança. We focus on changing behaviors so that then those behaviors can impact patients and families every single day. So what we can say for sure is that because of Epic Pediatrics, kids and families are receiving better care. Os 45 profissionais selecionados para esse projeto vieram de diferentes regiões do país e servirão como transmissores de conhecimento, ampliando o acesso aos cuidados paliativos pediátricos ao redor do Brasil. Muito importante para a gente refletir sobre a nossa prática e sempre pensar no melhor para cuidar do paciente, que é o nosso propósito. Hoje é um dia especial para o futebol no Vale do Paraíba. No dia 13 de agosto de 1933, era fundado o São José Esporte Clube. No passado, Formigão, agora Águia do Vale, conta com títulos conquistados pelas equipes masculina e feminina. O São José tem tradição no cenário estadual, ídolos em campo e principalmente uma torcida apaixonada que está sempre ao lado do time, lá no estádio Martins Pereira, em tudo quanto é canto, né? A Águia do Vale completa 93 anos hoje. Parabéns ao clube e aos torcedores, ao povo de São José dos Campos, que ama demais, hein? A Águia do Vale, equipe maravilhosa. Simbora, é isso. Partiu descansar um pouquinho. Amanhã já é sexta-feira, hein, minha gente? Vamos que vamos. Vem chegando aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Eu tô de volta amanhã, ainda tem Guerra das Rosas hoje, tem muita coisa legal. Fica aqui com a gente, ligado na programação da Band. Até mais, gente. Boa noite, tchau.